Fala palestra, grande vitória do Verdão em cima do São Paulo, fora de casa, com bastante autoridade. Palmeiras ali fez um primeiro tempo de gala, jogou muito, poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, perdemos várias oportunidades ali na cara do gol, mas o que importa é que o Verdão fez 1-0 com um golaço do Ares, inclusive ele tá jogando demais com a camisa palmeirense, viu? Tá se destacando muito, eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para a torcida do Verdão. Separei aqui, galera, um corte da programação, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, vamos acompanhar o programa. Mas precisamos falar sobre o John Arias, Léo. Já é um cara fundamental para o Palmeiras. Ele marca contra o Botafogo, faz o primeiro gol dele com a camisa do Verdão e agora marca mais um no Clássico, dá o gol, faz o gol da vitória contra o São Paulo. Já voltou a ser aquele cara do Fluminense? Tá se encaixando, né? Eu acho que era natural ter cautela para encaixá-lo no time, mas é um jogador que já provou aqui o quanto que ele é capaz de fazer a diferença, né? Além de ser um cara super versátil, ele poder jogar por dentro, ele poder jogar aberto ali pelo lado esquerdo, como fez hoje, e aí você ter a possibilidade de ter um Arias e um Alan abertos para explorar os lados do campo, como disse o Birner, contra um time que jogou com o meio-campo muito centralizado, né? Então o Palmeiras ia ter esses espaços para atacar pelos lados. O Arias é um jogador que, embora tenha ficado pouco tempo na Europa, né, e escolheu voltar, faz muita diferença. Então não surpreende em nada que ele rapidamente já possa ser decisivo. Ele está em adaptação acelerada, né? Ele é justamente o que faltou para o São Paulo hoje. Um jogador assim, um jogador que tentasse isso. Não é a mesma coisa que um Arias, mas eu já teria voltado com o Ferreirinha. Se o meu problema é jogo pelos lados, ele encheu de jogador pelo meio, né? E volta com o Tapia. Ferreira entra no final do jogo. Não fez nem alteração. Quando eu vi o Arboleda aquecendo, eu falei, bom, ele vai botar 3 volantes, liberar o lateral, até porque voltava com o Wendel, né? Que o Enzo estava em amarelo, e não fez isso. A questão do Cauli, eu acho que é uma bola mais ou menos cantada, né? O Birner lembrou aqui que tipo de jogador é o Cauli, lembrando que quando você tem Cauli e Luciano, aí você compromete ainda mais a recomposição. Então, acho também que o Roger hoje demorou um pouquinho para cair na real. Só uma coisa, professor. Essa história de jogar com os 3 caras no meio campo tá desde metade do ano passado, quando o São Paulo mandou embora o atual técnico do Fluminense, porque antes era 5-3-2 e era o mesmo problema. Depois foi 4-3-1-2, continua com o Roger, continua 4. O São Paulo não joga com um quarteto de meio campo capaz de pressionar defensivamente e cobrir todos os espaços há muito tempo. O treinador, e eu não estou defendendo o Roger, porque o Roger pra mim tinha que ter jogado do outro jeito, eu falei disso antes. Então eu acho que sim, a derrota passa também por essa escolha do Roger, porque hoje era o jogo em que o São Paulo precisava entender que o Palmeiras é mais forte. O São Paulo precisava entender que o que o Palmeiras não gosta de fazer. O Palmeiras não gosta de ter a bola o tempo inteiro no campo de frente, pressionando, dar espaços para o contra-ataque. O São Paulo tinha que usar. Mas para você usar isso, você precisa mexer com algumas estruturas de jogo. E o treinador de São Paulo não fez isso. Ele decidiu manter a estrutura que vem há bastante tempo, desde o treinador anterior, obviamente com o dedo dele, com algumas coisas diferentes de função de jogadores, mas a mesma estrutura básica, o que facilita para um estrategista como Abel usar essas estruturas. E, por isso, desde o começo do jogo, o Palmeiras, quando quis atacar, atacou, e quando abriu mão de atacar, conseguiu se defender com tranquilidade. Só tem uma coisa, o importante do Palmeiras hoje era ganhar o jogo, porque queira ou não, é um clássico, é um jogo no Morumbi, é um jogo cercado de tensão. A gente viu ao longo da história do futebol, todos nós acompanhamos o futebol aqui há meio século, o Léo um pouquinho menos, nós dois há meio 48 século. O Edu quase isso. Clássicos tem pegadinhas, coisas diferentes. Quando equipes melhores às vezes perdem seus jogos, as coisas são atípicas e o Abel contou com isso. Agora, e esse valia a liderança do campeonato. Valia a liderança, o peso todo que veio da questão da arbitragem, dos últimos jogos. Esse elenco do Palmeiras pode fazer mais do que isso. É só essa questão. Para hoje não. Agora, por exemplo, tem uma data FIFA. Alguns jogadores do Palmeiras vão sair, mas grande parte fica. O Abel vai ter tempo de trabalhar. Ele tem um time de muita qualidade. Ele tem um elenco candidato a ganhar todos os campeonatos, como é o elenco do Flamengo. E essa disputa tende a ficar entre eles. E talvez o Arthur Jorge e o Cruzeiro entrando. Eu não vejo uma quarta equipe ali. Quem sabe numa Copa, uma equipe surpreenda. Mas quando a gente fala de força e pontos corridos, são essas equipes. Ele é o líder do campeonato, ele tem vantagem. Então eu entendo a estratégia para hoje. A vitória foi merecida. Foi
um jogo de alto nível de controle do Palmeiras com e sem a bola, de acordo com a ideia do Palmeiras, mas eu sei também que o Palmeiras pode jogar mais bola do que jogou hoje. É verdade. Pode, mas Vem cá, talvez nem precise. Né? Vamos ver se o Pra João ganhar o Martins está campeonato falando sobre isso. O auxiliar do Abel dá boas entrevistas, hein? Vamos ouvi-lo no Morumbi depois. Palmeiras assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. João Martins na tela. Sabemos, foi o terceiro jogo com 2 dias de intervalo entre cada jogo. Nós sabemos do desgaste que este campeonato tem e temos que jogar com as regras do jogo. Já estamos aqui há 5 anos e meio para aprender e não é por acaso que ficamos sempre a lutar até ao fim por ser campeões, é porque sabemos bem o que temos que fazer, principalmente nestes jogos, que é o terceiro jogo de 2 em 2 dias, onde o São Paulo não teve na final, fez menos 2 jogos, onde o Mirassol teve menos jogos, onde o Botafogo, e sabemos que as regras nos obrigam a treinar e a preparar-nos para tudo o que possa acontecer, ir atrás do resultado, estar à frente do resultado e saber defender, porque saber defender ganha campeonatos, e nós soubemos defender muito bem, muito disciplinados taticamente, preparámos-nos bem para isso. Infelizmente no segundo tempo queríamos ter feito o segundo e o terceiro, não conseguimos, mas fizemos o que foi preciso para somar os 3 pontos, que isso é o mais importante no final de tudo. O Campeonato Brasileiro, então, vai ter uma pausa, né? A gente, no final de semana que vem, a gente só tem um jogo, que é Botafogo e Atlético Paranaense, jogo atrasado, porque o Botafogo estava disputando a fase prévia dos grupos da Libertadores, né? Bom, vamos dar uma olhada nos números do clássico. A gente já conversou aqui que foi um jogo que tem grandes problemas Pobrinho de do chute. arbitragem, né? Aí, posse de bola muito maior de São Paulo, 62% contra 38% do Palmeiras, que marcou o gol logo no começo. Foram 6 chutes do Palmeiras e 3 do São Paulo. Um chute certo só do São Paulo, que vou ser sincero, eu nem lembro desse chute. Se o Carlos Miguel... Não lembro se o Carlos Miguel pegou, mas... Enfim, nosso dado ESPN sabe o que tá falando. Acho que é uma bola quase recuada pro Carlos Miguel. Foi chute fraco. De lá, do lado, né? E 10 escanteios do São Paulo. E aí cobrar escanteio contra um do Palmeiras. Todos na mão do Carlos Miguel. Carlos Miguel, vai lá. E, né? Tanto o cara tem mais de 2 metros, ele pega muito fácil. Então, tinha que saber cobrar escanteio de uma forma diferente, né? O São Paulo trocou o cobrador, né? Era o Danielzinho, numa altura do jogo. Aí trocou, porque do jeito que estava, ia para lugar nenhum, como de fato o time foi para lugar nenhum, né? E vendo os números, aí fica a prova. Posse de bola não é tudo, né? É uma posse inócua do São Paulo. O que importa, Edu, eu sempre falo isso, o que importa no futebol não é o tempo que você fica com a bola, é o que você faz com ela. Né? Quantos jogos são ganhos com ligação direta? Inclusive, eu acho que em alguns tipos de jogada, ficar menos tempo com a bola é prova de competência, porque você resolve a situação em menos tempo, em menos toques. Né? Agora, mais do que ficar com a bola, principalmente no primeiro tempo, o São Paulo ficou com a bola até um limite muito longe do gol do Palmeiras. No segundo tempo, menos, mas no primeiro tempo, fora aquela roubada do Caleri, o São Paulo não chegou do que os eruditos aí chamam de último terço. É um falso domínio, né? Estava nos primeiros 2 terços. Trabalhando bem a bola, mas na intermediária. Não conseguia gerar nenhum tipo de situação. E aí vou voltar ao que disse o Birner mais cedo, né? É um time com poucas opções de lado de campo, é um time que depende exclusivamente dos laterais, que não estavam oferecendo muito na frente também. Triangulação por dentro, o Palmeiras marca muito bem ali. Exato, então assim... Enquanto isso passa pelo Roger, as cornetas estão soando nas redes sociais, São Paulinos reclamando do técnico. O Roger gosta de um determinado tipo de jogo, é um técnico de um estilo bem posicional, é uma filosofia um pouco diferente que ele vai tentar implantar agora. E implantar coisas novas sem resultado, normalmente, sendo ele um técnico que não chegou com um grande apoio popular, é mais difícil. Então, se o resultado não vier rápido, vai ter cobrança, e aí é aquela história. A cobrança vem nele e vem em quem escolheu. Né? Mas, assim, eu não vou fazer julgamentos em cima de 2, 3 jogos, claro. Mas a gente tem que entender que vai ser um tipo de jogo diferente. E pode ser que demore até a gente ver um São Paulo com outra identidade. Né? E nesses primeiros jogos a gente está vendo uma certa dificuldade. Ô, Berner, e se fosse o Crespo, seria diferente? Bom, eu não tenho como saber. Eu acho que o Palmeiras teria mais espaço para atacar, a escalação seria exatamente a mesma.
o Danielzinho apareceria mais para a construção na frente. Ele jogaria com o Cauli no lugar do Lucas, porque no final das contas essa é a ideia de 3 jogadores no meio campo com um na frente, ou 2, 5 atrás, saindo um para entrar um zagueiro. Desde o primeiro dia que o Crespo pisou no São Paulo, e ele chegou, vale lembrar, ele teve todo o período de preparação durante o Mundial, porque ano passado, antes de começar a temporada, foi um prazo muito curto. Sim. Coisa de 10, 9 dias, não lembro exatamente quantos dias os times tiveram. E a preparação, de fato, das equipes que não foram para o Mundial aconteceu no meio do ano, quando ele chegou. Então, ele sempre jogou. Então, seria uma coisa muito parecida. Agora, só pode criar mais, ia criar menos, aí eu não tenho como adivinhar. A ideia de jogo seria parecida. A mesma coisa, os lados do campo do mesmo jeito, até porque o São Paulo também não tem grandes atacantes de lado de campo. Você olha o Palmeiras hoje tem Alan, Arias, Juan, sabe, tem várias opções. O Maurício, se quiser, pode jogar pelo lado. Se quiser jogar com o Vitor Roque, um pouco mais pelo lado, ele pode. Ele tem muitas opções. Felipe Anderson, Sousa. Sousa. E o São Paulo tem o Tapia, um pouco, e tem o Ferreirinha. Nossa, E então, que muita não diferença. emociona o torcedor São Paulino, nenhum dos dois. É Quando muita entra. diferença. Eu só acho que o São Paulino que falava, e não vai falar mais a partir de hoje, acho, em título, os pontos corridos está fora da realidade. O São Paulo tem que fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro para chegar com um time construído, estruturado e fisicamente inteiro para disputar as Copas. Mas você entende que a tendência é melhorar com o Roger nessa data FIFA? Eu acho que tudo depende muito dos adversários que o São Paulo vai ter logo depois. Se alguém puder me passar os jogos aqui. Fluminense e Cruzeiro, né? Dá uma olhada aí, Léo. Então a tendência O Fluminense melhorar, é o a tendência próximo difícil. do Corinthians, né? É difícil, são jogos bem difíceis. Eu acho que o São Paulo... São Paulo tem Inter. Inter fora e Cruzeiro em casa, os dois. Então depende muito do jogo contra o Inter, porque o Inter tem mais problemas que o São Paulo. É um jogo aberto, mas é um jogo no Sul e obviamente aí o São Paulo não vai como favorito. O Cruzeiro, 4 Jorge, acho que já vai ter uma boa melhora, porque o Cruzeiro estava jogando muito abaixo e tem um elenco bem superior ao do São Paulo, bem superior, com mais opções. Então a tendência é que o São Paulo faça ali um campeonato com tranquilidade, de meio tabela para cima. Eu acho que aí tá na conta do que o São Paulo pode produzir, só que o Roger precisa achar alternativas de jogo. Ele não pode manter essa ideia de jogar com 3 jogadores, um na frente, ele precisa jogar com quartetos, ele precisa jogar em 4-2-3-1 às vezes, ou em 4-1-4-1, sabe? Às vezes ele vai precisar fazer dobra de lateral, com o zagueiro jogando aberto, como o mundo inteiro faz. Sabe? Essa coisa rígida. Principalmente quando você enfrenta elencos superiores com técnicos muito bons, e eu posso citar só claramente o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo, tem 3 técnicos experientes, 3 técnicos grandes, elencos muito melhores. É muito difícil você jogar contra. Mas agora o Roger vai ter um período para trabalhar. Agora não teve, né? Não teve. Agora, por exemplo, para pegar uns times, pega o time mais fraco tecnicamente, ou de igual para igual, que não tem lado de campo forte, essa ideia do jogo do São Paulo é uma ideia boa. Sim. Ela funciona. Então você precisa ter soluções para os jogos. A grande virtude de um técnico brasileiro, sem muito tempo para treinar, e com um elenco com limites, é a capacidade de adaptação às circunstâncias. Ele não precisa ser um estrategista como é o Guardiola, ele não precisa ser o Klopp, ele não precisa ser o Ancelotti. Peguei 3 bem diferentes, de 10 jogos diferentes. Ele precisa entender circunstâncias e adaptar o time a elas. Porque o Campeonato Brasileiro, com sempre os 3 times que eu falei, é um campeonato de sobrevivência. Então, o técnico de São Paulo, ou seja, quem estiver ali, tem que ser menos idealista e mais pragmático. Sim. E eu acho que a ideia do Roger hoje, é óbvio que não teve tempo para trabalhar, foi uma sequência, mas foi muito mais idealista do que pragmática. De Inter ele entende, né? Pelo Muito. menos o adversário, ele sabe, inclusive, os problemas no adversário que até levaram o trabalho dele a não ter o sucesso que a gente esperava. Eu acho que técnicos muito inteligentes, e o Roger é um técnico muito inteligente. Muito, concordo. Às vezes são vítimas da sua inteligência, no sentido que tem noite que de noite é assim mesmo. Hoje era óbvio que ele tinha que abrir esse jogo para o lado. O Ferreirinha não é nada do outro mundo, mas é um jogador que poderia ter dado mais opções e mais tempo do que ficar funilando o que já estava difícil. E quando o Bilder fala dos grandes técnicos e dos grandes adversários, é justamente isso. Você não pode dar aos grandes técnicos dos grandes adversários exatamente aquilo que eles gostam. Então foi o que aconteceu, né? Muito jogo pelo meio contra um adversário muito sólido. Agora precisa ver o tempo que o Roger vai ter. Professor, vou dar um exemplo aqui de uma outra equipe. O Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil. Chegou um momento
Todo mundo sabe que o Garro, tecnicamente, é um jogador de muita qualidade para bater na bola, cobrar falta, bola parada, tudo mais. Chega um momento em que o Dorival percebeu que com o Garro jogando em 4-3-1-2, que é o esquema noventista do Ramon Dias, não funcionava, ele colocou um quarto jogador no meio campo para formar um 4-4-2, com Memphis e Yuri adiantados. E aí eu estou falando de um time, por que eu estou citando? Porque Memphis e Yuri também são jogadores que jogam por dentro como Luciano e Calleri. Porque, apesar do Memphis ser tecnicamente melhor que qualquer um desses dois jogadores, é melhor que o Luciano e que o Calleri, o Corinthians também não tem o atacante de lado de campo, mas chegou nos jogos principais da Copa do Brasil, ele fez adaptação. Mas ele ganhou um bidon, né? O que o Roger... Perfeito, não é o que o Roger ganhou? Ele tem o Marcos Antônio. De O Marcos mais. Antônio é mais jogador que o Não, o Bidon. Marcos Antônio já tá lá. Mas Ele o tem que ter algo elenco a do mais. São Paulo hoje está provado que o elenco é curto, né? Que o cobertor do São Paulo é curto. E vamos dar uma olhada no que disse o Calleri, Leonardo Bertozzi. Oi. Ele disse o seguinte, parabéns ao Palmeiras. Ele falou com um sotaque diferente, né? Mas assim, chocou como sempre. Gol aos 5 minutos e jogou do meio para trás. A gente jogou muito mais. Foi diz o ironiquinho, Calleri. ironiquinho. Não tivemos chance de gol, mas parabéns ao Palmeiras sempre jogando igual. E o São Paulo tem que aprender a superar um adversário que joga dessa forma. Acho que uma coisa que você não deve no futebol é dizer como o seu adversário deve ou não jogar, né? Então, sim, eu entendo que isso advém da frustração da derrota, mas se o Palmeiras está fazendo sempre assim e está ganhando sempre, acho que, como você falou, a pergunta que ele tem que se fazer é por que o São Paulo não está conseguindo vencer o Palmeiras, que joga sempre assim e está vencendo sempre? Tabu mantido. Vamos dar uma olhada agora ampliado. São 12 jogos agora sem vitória do São Paulo. Não vence o Palmeiras desde 2023. Fez aquele segundo jogo eliminatório de Copa do Brasil. Olha lá. 8 vitórias. Então o Palmeiras venceu os últimos 6. 4 empates e nenhuma derrota. Eu costumo dizer, Celso, que às vezes a gente fala de estatística na história. Isso não entra em campo, mas aí a gente tá falando dos mesmos grupos os mesmos se enfrentando, né? personagens. Aí o São Paulino tá engasgado, né? Tá se aproximando do maior tabu do São Paulo, que foi, se não me engano, de 71 e 75. O São Paulo ficou 15 jogos. Se não me engano, esse maior tabu sem perder do Palmeiras são 12. Tá chegando. Tá chegando. Faltam 3. E são pelo menos da parte do Palmeiras é sempre o mesmo técnico. São grupos muito parecidos, jeitos de jogar muito, muito parecidos. E do Calleri é choro, né? Jogamos muito mais, em tempo com a bola no pé, só se for isso. Não é só por aí que você mede. Aliás, futebol não se mede por aí, né? Se mede justamente pela sua eficácia. E o São Paulo não tem sido eficaz. Eu acho que a primeira medida do futebol é a capacidade que você tem de evitar que seu adversário crie chances e o número de chances claras que você cria. E assim, nem Essa é a primeira. assim, né? Depois, obviamente, como você finaliza, né? Em que pese toda a polêmica de arbitragem, não vamos entrar nela de novo, ano passado foi um 2-0 que virou 3-2. Sim. Não foi, fez 1-0 e segurou o jogo inteiro, né? Então, assim, fica parecendo que todos os jogos são iguais, e não são, né? São Paulo realmente jogava muito melhor até aquele momento. Exato. Aí o Palmeiras tomou conta do jogo, virou, né? Em campo. Vamos dar uma olhada? A gente falou do lance do gol, até o Vitor Birner destacou logo de início, né? Vamos ver o lance do gol desde o começo, como o Palmeiras é inteligente ali nessa troca de passes, e vai atraindo, vai trazendo o São Paulo para trás. É isso. Né? Vai vir aqui pro lado direito, a bola com o Jai. A volta do Piquerez é também uma peça importante, né? Joga a bola. Aí vai dar o bote numa virada Você vê, do jogo. sobe a marcação. Por que subir a marcação? Agora Olha o Flaco. Olha lá. Muita qualidade do Flaco. Trouxe a marcação inteira e inverteu. Inverteu e já ficou no mano a mano ali, ó. Olha o campo para avançar completamente livre. Olha o Bobadilha voltando. Olha lá, o Piquerez leva, o Lucas Ramon, Bobadilha chega atrasado, em vez de marcar o lado direito onde vai finalizar, vai marcar o esquerdo, ou seja, um erro, um bom marcador não toma essa decisão. Se ele tem que escolher qual lado ele é obrigado a dar, ele vai dar o lado mais difícil para o adversário, deu o mais fácil, e aí entra a qualidade do John Arias. O gol. Tem gente aqui reclamando do Rafael, que pulou atrasado, que falhou assim. Muito mais qualidade do Arias do que óbvio, falha eu também do acho. Rafael. Eu também acho. Fala, Palestra, uma grande análise do Palmeiras aí, dessa grande vitória do Palmeiras aí realizada pela mídia, a mídia rasgando elogios ao desempenho do Palmeiras, que é um time bastante sólido, né? Como a gente pôde acompanhar aí no debate,
eles falando ali da solidez do Palmeiras. É um time ali que joga sempre do mesmo jeito. Palmeiras é um reloginho, um time muito competitivo. Isso é a cara do Abel Ferreira, um treinador ali que não gosta de perder, muito competitivo também. E é isso aí, torcedor. Agora o Palmeiras é líder isolado, viu? Estávamos ali com 16 pontos e com essa vitória em cima do São Paulo, pulamos ali para 19 pontos na liderança ali, só que dessa vez de uma forma isolada, né? Um destaque do jogo aí com certeza é o John Arias, marcou um golaço, o jogador está bastante confiante, inclusive ele já tinha definido o jogo do Palmeiras ali contra o Botafogo, onde vencemos o time carioca por 2-1, e ele fez um golaço também. Segundo golaço é do John Arias com a camisa do Verdão, é um dos maiores investimentos aí da história do Palmeiras. Vale a pena a gente sempre lembrar que o Verdão pagou cerca ali de 155 milhões de reais por esse jogador ali que estava no Wolverhampton, né? Não se adaptou muito ao futebol inglês, mas aqui no Verdão, com certeza, a sua adaptação está sendo bem mais rápida ali, por exemplo, do que a do Tigrinho, que demorou cerca ali de 20 jogos, né, para engrenar com a camisa do Palmeiras. Tigrinho que, diga-se de passagem, não está tão bem fisicamente, por isso que ele não iniciou essa partida aí contra o São Paulo, entrou no segundo tempo, entrou com bastante disposição, né? Espero que agora, depois dessa parada aí da data FIFA, o Vitor Roque possa estar 100% fisicamente, porque a gente sabe também da qualidade ali do Vitor Roque, né? Um jogador fundamental para o esquema do Palmeiras. Mas agora, torcedor, o Palmeiras está com um grande elenco, viu? O time titular do Palmeiras está muito forte, bem mais forte ali do que o do São Paulo. A gente viu isso na prática aí, mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras venceu com bastante autoridade. Em nenhum momento do jogo a gente percebeu ali que o time São Paulino poderia empatar o jogo, né? Muito pelo contrário. O Palmeiras ali teve vários contra-ataques e poderia ter definido esse jogo muito mais rápido. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Então até uma próxima.